Rafael, Caio, vamos então para a aula que faltou, né? Aula de pontuação, tá? Vamos trabalhar esse assunto. Na pontuação a gente vai ver várias situações, do ponto especificamente, né? Do ponto e vírgula, da vírgula, principalmente da vírgula, que é o que mais cai, tá? Então temos ponto, dois pontos, pontos de exclamação, ponto de interrogação, reticências, parênteses, aspas, travessão, que é diferente do hífen. Vamos ver tudo isso aí para que vocês possam entender como é que funciona. Começando com o ponto, né? O ponto, que é o ponto? O ponto, né, também conhecido como ponto final, é utilizado para encerrar um pensamento, um discurso. Ele encerra o período, nós já estudamos isso nos períodos. Terminou o período, período simples, ponto. Ela saiu, ponto. Ela saiu e ele chegou, ponto. Né? Então o ponto encerra o período. Não coloca o ponto antes de verbo no gerúndio, por exemplo. Fez tal coisa, você bota ponto. Fazendo com que, não. Esse fazendo aqui, o verbo no gerúndio vem antes de vírgula. Desculpa, vem depois de vírgula, não depois de ponto. Tá? Muito cuidado com isso. Então lembre-se, o ponto sempre encerra o período. Vamos dar um exemplo aqui. O que o brasileiro menos discute é política. Então temos aqui um ponto. Participar da política não é votar nas eleições. Mais uma informação, ponto. Discutir sobre política não é brigar por políticos. Ponto. Falar sobre política é discutir caminhos para o bem comum. Ponto. Política é o que nos mostra a República de Platão. Aí vem aqui, presta atenção aqui, ó. Abre o parêntese, vem a período 2028-347, período da República de Platão, antes de Cristo. Aí A ponto, C ponto, que antes de Cristo é assim, o C maiúsculo, fechou o parêntese ponto para encerrar o período. O ponto também é usado na abreviação, em abreviações, né? Terminou a abreviação, coloca o ponto. Já aprendemos que a abreviação, primeira sílaba mais a primeira consoante da segunda sílaba e um ponto. Certo? Existe aqui o acento na parte abreviada, coloca o acento e o ponto. Certo? Nos numerais, logo após o número, primeiro ponto, coloca o grau. Segundo ponto, coloca o grau. Terceiro ponto, coloca o grau. Certo? Então, os ordinais são abreviados com o ponto antecedendo o índice elevado. Então, o que antecede esse índice aqui elevado, temos o ponto anteriormente. Ok, vamos lá. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, né? Ele separa elementos dentro de uma mesma frase que contém a vírgula. Então aqui, ó, Brasil, vamos tirar esse trecho aqui. Brasil. Tirei o trecho, ficaria assim, ó. Sediará o evento. Argentina apresentará projetos. E Uruguai fará abertura. Poderia ser só Brasil sediará o evento, vírgula. Argentina apresentará projetos, vírgula. E Uruguai fará abertura, vírgula. Poderia ser, mas observe que depois do Brasil eu coloquei um aposto, esse termo intercalado, lembra, estudamos, isso é um aposto. Um aposto explicativo entre vírgulas. Brasil, vírgula, maior país da América do Sul, vírgula, sediará o evento. E aí, para não ficar incompreensível, Argentina, ponto e vírgula antes, Argentina, agora eu vou dizer o que a Argentina vai fazer. Eu enumerei Brasil, Argentina e Uruguai. Só que na numeração do Brasil tem uma vírgula. Tem aqui duas vírgulas. Então, para evitar confusão, eu separo os elementos por ponto e vírgula. Essa numeração completa, dentro dela tem vírgulas. Então, eu coloco ponto e vírgula para separar a enumeração. Ok, vamos lá. 2 pontos. Introduz fala, enumeração, citação, explicação. Certo? Usada basicamente para preparar um dado novo. Vamos lá. Nas eleições, 2 competências se destacam. Olha só, 2 pontos. Então ele preparou o texto para receber esse dado aqui. Respeito e amor ao próximo, um novo dado. Certo? Seu discurso me enganava, sua intenção era clara. 2 pontos. Agora vai dizer qual é a intenção. Ou seja,
foi usado para que esse termo anterior se preparasse para receber o termo posterior. Certo? São uma das funções do dois pontos. Reticência, usado para suprimir palavras, ou seja, vou ocultar essas palavras, vou me calar e não vou falar. Certo? Palavras que vão além do texto escrito ou falado. Então vamos lá. Eles falam, gritam, xingam. Aí a pessoa daquela parada. Eles falam, gritam, xingam. Nem vou mais dizer. Aí coloca assim, por exemplo, né? Nem vou dizer o resto. Nem vou dizer o resto. Então quer dizer que vai ter mais coisa. E daquela parada pode ser também para ocultar. Ou para dizer que continua. Certo? Está complicado. Preciso pensar no assunto. Então, esse está complicado subtende que ele ia dizer mais alguma coisa e não disse. Preciso pensar no assunto antes de completar o que ele dizer. Certo? Espero que... Deixa quieto. Melhor nem pensar mais sobre isso. Ele ia dizer alguma coisa, ó, resolveu deixar pra lá. Certo? Olha, ó, observe, isso é importante. Que há uma frase com maiúscula depois da reticência e uma com minúscula, quando se encerra um pensamento com reticência. A próxima frase será indicada com maiúscula, entretanto, caso a reticência demarque apenas uma hesitação, se fosse uma parada, ó, começa aqui. Espero que... Deixa quieto. É uma hesitação, ó. É uma hesitação. Então ele hesitou em falar, né? Ele não completou a frase. Se assim, ó, está complicado, tem mais coisas para ele apresentar. Mas ele parou por aí, ele não seria... A frase está completa, ele começa maiúsculo. Certo? Vamos lá. Aspas enfatizam palavras e expressões, bem como delimitam citações de obras, sentido figurado. Então a aspas serve para enfatizar. Eu quero enfatizar alguma coisa, eu boto de aspas. A citação de uma obra, de uma fala, sentido figurado, certo? Ou sentido literal de alguma coisa também. Aspas simples para marcar trechos que estejam entre aspas. Ok. O que é essa aspa simples? Você vai escrever uma expressão completa, tem a aspa dupla começando aqui, mas no meio você quer colocar uma palavra no sentido figurado. Essa aqui está dentro dela, você coloca só aspas simples, porque ela está dentro de uma expressão completa que vem entre aspas duplas. Então você bota a aspa simples, apenas uma de um lado e uma do outro para demarcar o uso dessas aspas. Ok? Parênteses são utilizados para isolar explicações, acrescentar informações acessórias, podendo em alguns casos substituir vírgulas e também os travessões. Então os parênteses eles servem também para colocar as siglas, né? Assim, Organização Mundial do Comércio, aí posso botar entre parênteses OMC, ok, sem problemas. Eu posso colocar uma explicação, como se faz nos apostos também, pode também. Travessão. Travessão. Utilizado no início da frase de frases diretas para indicar diálogos dos textos ou troca de interlocutores. Então eu digo assim, vamos lá um exemplo. Recentemente o Brasil, país do futebol, olha, poderia ser vírgula, mas eu substituí a vírgula por travessões. Os travessões também podem substituir as vírgulas. Isso começa a deixar o texto mais dinâmico, mais interessante. Então, recentemente, o Brasil perdeu o seu eterno ídolo. Então, sujeito e predicado. Sujeito e predicado. Entre sujeito e predicado eu intercalei um termo. Isso é um termo intercalado, que pode ser intercalado entre vírgulas, pode ser intercalado com aspas, até com o parênteses eu posso colocar também, tá, pessoal? Cuidado! Em alguns textos após travessão, pode haver uma vírgula também. Vamos lá. Ele, apesar de reclamar dos preços, quando viu o carro todo estilizado, não precisou olhar muito para comprar o veículo. Observe, ele, apesar de reclamar dos preços, eu poderia botar uma vírgula aqui também. Para não ficar esse monte de vírgula, o que o autor fez? Colocou um travessão, porque ele começou uma vírgula aqui
E aí colocou um travessão aqui. Apesar de reclamar dos preços, quando viu o carro todo estilizado, não precisou olhar muito para comprar o veículo. Vamos identificar o sujeito aqui. Ele não precisou olhar muito para comprar o veículo. Sujeito e predicado. E aqui eu tenho termos intercalados. Apesar de reclamar dos preços, outro termo intercalado depois dentro desse. Quando viu o veículo todo estilizado, ok? Então temos aí os termos intercalados aí entre o sujeito e o predicado. Vamos lá. Então essa seria a frase. Ele não precisou olhar muito para comprar o carro, né? Então vou ver aqui toda aquela intercalação. Vírgula, agora aqui o principal problema, né? Certo? É utilizado para várias coisas, mas vamos para as regras gerais, né? Eu não coloco vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o verbo e seus complementos. Então lembram lá do sintagma? Isso agora é importantíssimo. O sintagmazinho, quando vocês viram lá o rostinho falando, saindo ali, ó. Temos aqui o sujeito, depois o predicado. Eu não coloco vírgula entre sujeito e predicado. Já aprendemos isso, certo? Aí eu tenho o sujeito e o predicado. No predicado eu tenho o verbo e os seus complementos. Quando tem complemento, se for um verbo intransitivo, não tem. Eu também não coloco vírgula entre o verbo e os seus complementos, certo? O objeto direto e o indireto, eu não coloco. Eu não coloco vírgula entre o sujeito e o predicado. Essa regra aqui é a mais transgredida. É que os alunos mais erram, que os estudantes mais erram. Colocar a vírgula entre sujeito e predicado, tá? Então vamos lá. O Brasil comanda o futebol. Então vamos ver algumas regras. Vírgulas são usadas para orações justapostas. O Brasil comanda o futebol, os Estados Unidos comandam o basquete. São justapostas, são orações coordenadas, né? Assindéticas. O Brasil comanda o futebol e os Estados Unidos comandam o basquete. Seria ali orações coordenadas aditivas. Eu posso tirar e deixar assindética, né? Ficariam apenas justapostas. Bom, intercalações devem ser isoladas por quebrarem a ordem sintática. Lembra lá, sujeito e predicado? Então vamos lá. As leis, mesmo não atendendo todas as necessidades, vírgula, não, elas são importantes para o país. Então o sujeito é: as leis são importantes para o país. E aí eu coloquei intercalado, mesmo não atendendo a todas as necessidades, né? As expressões isto é, ou melhor, quer dizer, data venha, ou seja, por exemplo, por exemplo também é uma expressão, tá? Não estou colocando dizendo por exemplo não. Então vou até de trás para frente. As expressões ou seja, por exemplo, data venha, quer dizer, ou melhor, isto é, sempre ficam entre vírgulas. Quando você escreve assim, ó, isso deve ser feito, isso foi feito assim, como, por exemplo, a vírgula depois do como, vírgula, por exemplo, vírgula. É o por exemplo que fica entre vírgulas, não, o como não fica, tá? Não se discute políticas, ou seja, ações concretas para o bem comum. Alcançamos melhores resultados. Quando se discute política, desculpa, ou seja, ações concretas para o bem comum, alcançamos melhores resultados. Observe que ou seja está entre vírgulas. Conjunções coordenativas. De forma geral, a vírgula fica antes das conjunções coordenativas. Vamos ver. O legislativo tem a função de legislar e o judiciário tem a função de julgar. Agora prestem bem atenção que tem uma dica aqui. Na conjunção coordenada aditiva e, eu tenho que observar o sujeito. Opa, volta, aí. O legislativo tem a função de legislar. Eu tenho aqui a primeira oração e eu tenho aqui a segunda oração. Essa aqui ela tem um sujeito e um predicado. Predicado tem a função de legislar. Sujeito, legislativo. Quem tem a função de legislar? O legislativo. E aqui eu tenho outra. O judiciário tem a função de julgar. Quem tem a função de julgar? O judiciário. Sujeito e predicado dessa aqui. Observe que o sujeito da primeira é legislativo, o sujeito da segunda é judiciário. O que quer dizer com isso, pessoal? Sujeitos diferentes. Legislativo na primeira oração, judiciário na segunda oração. Quando os sujeitos são diferentes,
e eu tenho uma conjunção coordenada aditiva, antes dela eu uso vírgula. Se os sujeitos forem iguais, eu não uso vírgula antes dela, tudo bem? Então isso aí é importante que vocês saibam. Vamos lá. Quando intercalada ou deslocada de sua posição original, as conjunções coordenativas devem ser isoladas por vírgula. Então, se elas forem deslocadas, eu tenho a primeira oração, a segunda vem logo após a vírgula. Vamos lá. Estudou pouco, vírgula, contudo conseguiu ser aprovado. Vamos colocar o contudo depois do verbo. Estudou pouco, conseguiu, vírgula, contudo, vírgula, ser aprovado. Se eu colocar a conjunção depois do verbo, ela fica entre vírgulas. Então, eu começo a próxima oração coordenada com a conjunção. Se eu coloco a conjunção depois do verbo, ela fica entre vírgulas. Estudou muito, pois queria ser aprovado. Estudou muito, queria, pois, ser aprovado. Ó, a conjunção depois do verbo, entre vírgulas. Só um detalhe, no caso do pois, quando a conjunção vem entre vírgula depois do verbo, ela deixa de ser explicativa e passa a ser conclusiva. Os vocativos sempre devem ser isolados por vírgula. Veja só. Você preste atenção e aprenda o uso da vírgula. Você, estou falando com você. Então você é a segunda pessoa desse discurso. Estou falando com você. Certo? Esse termo aí é um vocativo, é o chamamento da segunda pessoa. Certo? Vamos lá. Apostos e orações explicativas devem ser isolados por vírgula, com exceção do aposto especificativo. Lembra lá? O juiz Ferdinando marcou 15 pênaltis em uma só partida. Que juiz? O Ferdinando. Eu estou dizendo o nome próprio para identificar uma função. Seria aposto especificativo. Esse não tem vírgula. Os outros apostos, enumerativo, resumitivo, explicativo, sempre entre vírgulas. Então, apostos e orações adjetivas explicativas sempre isolados por vírgula. Vamos ver aqui exemplo. Pelé, o atleta do século. Então, olha, o aposto é um aposto explicativo. Pelé, que foi o atleta do século, foi reconhecido no mundo todo. Então, é como se tivesse uma explicação aqui. Então, esse termo aqui, ó, Pelé foi reconhecido atleta do século. Nós teríamos sujeito, Pelé, e foi reconhecido atleta do século, o predicado. Porém, eu intercalei entre o sujeito e o predicado o termo o atleta do século, um aposto especificativo. Comprei a casa, a qual é muito linda. Pronome relativo, temos então aqui uma oração subordinada adjetiva. Adjetiva explicativa entre vírgulas. Ok, pessoal. Elipse ocorre para evitar repetição de verbo. Como seria essa elipse? Observem. O professor ensina a ler e escrever. O pai, vírgula, a tratar bem as pessoas. Houve uma elipse, a vírgula que é igual a ensina. Ora, seria assim. O professor ensina a ler e a escrever. O pai ensina a tratar bem as pessoas. No lugar de ensina, eu coloquei a vírgula. Na separação dos topônimos, né, nas datas. Recife, topônimo, vírgula. 5 de janeiro de 2023. Recife, vírgula. 5 de janeiro de 2023. Orações subordinadas substantivas, não se usa vírgula entre a oração principal e a oração subordinada. Então, nas substantivas, não se usa vírgula. Quais são as substantivas? Aquelas que têm o que, que é a conjunção integrante. Espera-se, quem espera algo. Espera o quê? Espera-se que a sociedade aprenda a fazer política. Espera o quê? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Quem espera algo. Espera o quê? Objetiva direta é uma substantiva objetiva direta. Nas substantivas eu não uso vírgula. Não tem espera-se vírgula. Que? Não, nada disso. Sem vírgula. Ok? Então as substantivas não usam vírgulas. Certo? Então, lembrando que as substantivas são as orações introduzidas para as conjunções integrantes que e se. Certo? Um bom vendedor deseja que o cliente deseja algo, deseja o quê? Que o cliente. Então temos a oração subordinada objetiva, substantiva objetiva direta, sem vírgula.
Gostaria de que tivéssemos vencido. Quem gosta, gosta de algo. Também objetivo indireto. A completiva nominal. Ele tinha esperança, olha só, completando o nome com a preposição, tinha esperança de que venceríamos a Copa. Também sem vírgula. É verdade, a verdade é que, predicativa, depois do verbo de ligação. É verdade que, subjetiva, começa com o verbo na terceira pessoa, ela nenhuma tem vírgula. Todos conhecem a verdade, 2 pontos, aí tem 2 pontos, a positiva. As orações subordinadas adverbiais, presta atenção. Seguindo a ordem direta, oração principal mais oração subordinada, certo? A vírgula não é obrigatória. No entanto, a inversão da ordem usa da vírgula obrigatória. Certo? Vamos lá. Fez tudo conforme o professor ensinou. Fez tudo, oração principal. Conforme o professor ensinou, oração subordinada adverbial conformativa. Então começou com a conjunção conforme, iniciando aqui, introduzindo a segunda oração, que é a subordinada, sem vírgula. Porém, se ele iniciar com a subordinada, conforme o professor ensinou, vírgula. Fez tudo, a oração principal veio depois. Então, se inverter a ordem, coloca-se a vírgula. Vamos lá. Então, vamos para uma revisão. Padrão da oração: verbo, sujeito, complementos, adjunto adverbial. Adjunto adverbial fica lá no final. Ele saiu ontem. Então, é quando ele saiu. Ele foi a Fortaleza. Aonde ele foi. Então, nós temos aí os adjuntos adverbiais. Deve ficar no final da frase. Vamos lá. Temos aí algumas variações. Sujeito mais verbo intransitivo e adjunto adverbial. Segue essa ordem sem vírgula também. Vamos dar alguns exemplos aqui. Exemplo aqui. A economia brasileira cresceu na última década. A economia brasileira cresceu. Acabou. Já tem compreensão. Verbo intransitivo. Ele não pede complemento. Agora, na última década, é o adjunto adverbial de tempo. Quando essa economia cresceu? Está no final da frase, o adjunto adverbial de tempo. Tudo certo. Quando a adjunto adverbial de tempo está no final da frase, não usa vírgula. Se eu inverter, se eu colocar na última década, a economia brasileira cresceu, aí eu coloco vírgula, porque primeiro veio o adjunto adverbial. Então, se ele sair daqui e for para o meio ou para o começo, ele vai ser isolado por vírgula. Por exemplo, a economia brasileira, vírgula, na última década cresceu. A economia, vírgula, aí não cabe. Na última década brasileira cresceu, já não caberia, né? Teria que ser a economia brasileira. Por quê? Porque aqui eu tenho um adjunto adnominal, então adjetivo, caracterizando a economia, e aí o adjunto não pode ter termo intercalado entre ele. Ok? Não pode ter termo intercalado entre ele. Então muito cuidado para não errar isso aí. O deslocamento adverbial deve ser demarcado por vírgulas. Vamos lá. A economia brasileira na última década cresceu. Certo? Poderia ser, na última década, a economia brasileira cresceu. Também com vírgula. Na última década, vírgula, a economia brasileira cresceu. Ó, na última década, a economia brasileira cresceu. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto e adjunto adverbial. Caixa conclui hoje pagamento de janeiro do Bolsa Família. Vamos ver. Nesse caso, o adjunto adverbial hoje refere-se ao verbo concluir. Professor, então cadê a vírgula? Aí quando tem só um elemento, né, há a possibilidade de deixar sem vírgula também. Ok? Aqui. Os dados foram enviados à justiça na madrugada de ontem. Na madrugada de ontem é o adjunto adverbial. Quem foi enviado à justiça? Os dados. Ó. Os dados, sujeito, foram enviados à justiça. Predicado. Na madrugada de ontem, né? O adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial está no final. Ok, tudo certo. Sem vírgula. Do jeito aí. Agora, se eu inverter a ordem. Os dados, vírgula, na madrugada de ontem, sujeito, adjunto adverbial, foram enviados à justiça. Ok, o termo intercalado fica entre vírgulas. Os dados foram enviados na madrugada de ontem à justiça, pode ser também. Os dados foram, na madrugada de ontem, enviados à justiça. Observe que todas as formas de mudança aí de posição, né, essa intercalação é separada por vírgulas.
O governo afirmou ao jornal O Globo que o Estado irá sanar os problemas de saúde publica a saúde pública, desculpe, no primeiro semestre de 2023. Então, essa é a ordem direta. Quem informou ao jornal? O governo. Né? Informou o quê? Que o Estado irá sanar os problemas de saúde pública e quando? No primeiro semestre de 2023. Quando? Vamos lá. O governo afirmou ao jornal que o Estado irá sanar. Aí vou trocar o adjunto adverbial. Ó. No primeiro semestre de 2023, os problemas de saúde pública. E aí fica nessa ordem aí, mudou a ordem, coloca entre vírgulas. O governo afirmou ao jornal que irá, no primeiro semestre de 2023, sanar os problemas de saúde pública. Olha só, mudando a ordem, né? Então, você coloca o adjunto adverbial que deveria estar no final, entre vírgulas. Vamos lá, com o verbo de ligação, o que acontece? Uma guerra é desastrosa sempre. Sempre uma guerra é desastrosa. E aí, professor, por que não tem vírgula? Porque sempre é predicado e uma guerra é sujeito. Mesmo inventando a ordem, o sujeito predicado, né, fica... Opa, desculpe. Sempre uma guerra é desastrosa. Se sempre, na verdade, é junta adverbial, né? Adjunto adverbial. Aí, como só é uma palavra, ele pode ficar ou não entre vírgulas. Então, o adjunto adverbial, quando ele é deslocado só uma palavra, ele pode ficar ou não entre vírgulas. Tá, pessoal? Uma guerra sempre é desastrosa? Uma guerra é sempre desastrosa. Então, poderia ser uma guerra desastrosa sempre? E era isso, pessoal. Aí nós passamos todas as regras da vírgula. Lembre-se da ordem direta, sujeito, predicado, né? Então, verbo no predicado, verbo mais seus complementos. E o adjunto adverbial lá no final deslocou algum termo, ou intercalou algum termo entre esses aí. E aí você coloca entre vírgula, beleza? Um abraço a vocês, bons estudos, bom final de semana.